É realmente intolerável o que está acontecendo no Vasco da Gama? Somente quem não quer ver ignora a situação e é impossível não perceber o torcedor que prefere desviar o olhar e fechar os olhos para a verdade. Porque, meu amigo, está... Claro que há algo muito inadequado no Vasco com eventos estranhos acontecendo e um clima de tensão predominante. Você realmente acha aceitável o que ocorreu ontem? O elenco é sem dúvidas deficiente e limitado, mas sofrer 4 gols de um time venezuelano torcedor vascaíno, isso é inaceitável. E aqui neste espaço vou discutir isso de forma minuciosa com vocês. É hora de dialogar abertamente, como se costuma dizer, e começar a expor algumas questões que estão ocorrendo internamente. Vamos falar a verdade. Vamos revelar as loucuras que estão se desenrolando no Vasco. Chega! O período de silêncio já passou. O tempo de ficar calado considerando tudo que sei já se foi. Vamos colocar tudo em pauta. Vamos discutir intensamente. Vou abordar isso aqui. Chega de disfarçar. Vamos falar a verdade. Vamos ser transparentes com a torcida do Vasco. Pois já estamos ultrapassando limites. O que aconteceu ontem foi de fato um ponto de virada? Mas enfim, torcedor vascaíno, rapidamente, antes de entrar no que realmente importa, antes de informar a todos sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço, quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui pela primeira vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, é um prazer, sou o narrador. Este espaço é dedicado ao torcedor vascaíno. Estou aqui diariamente 3 vezes ao dia. Conto muito com a sua participação, especialmente neste momento, para contribuir com o crescimento do nosso trabalho e a evolução do nosso espaço. Não saia deste vídeo sem se engajar, não deixe de fazer parte da nossa comunidade. Eu confio muito em você, torcedor vascaíno. Mas vamos em frente, sem mais delongas, falar sobre o Vasco, porque olha, é frustrante o que ocorreu ontem. É frustrante! O que eu senti ontem, por incrível que pareça, foi uma raiva imensa. Foi algo distinto. No meio da semana passada, eu senti uma tristeza profunda. Senti tristeza pela atuação lamentável do Vasco contra o Operário de Ponta Grossa. Realmente lamentável? Fiquei triste ao olhar para o campo e pensar: nós, como instituição, me incluo aqui como torcida Vasco, é tudo uma só entidade? Eu pensei que, como Vasco da Gama, estávamos lutando para empatar com o Operário de Ponta Grossa, um time do Paraná, e o Vasco teve dificuldades para conseguir um empate contra eles. Isso me trouxe uma tristeza intensa. Ontem, no entanto, a emoção não foi de tristeza de forma nenhuma. O que senti foi raiva. Ontem fiquei irritado com o Vasco. Ontem o Vasco me deixou enfurecido. E no domingo, ao fazer o pós-jogo, percebi que muitos estavam me criticando e minha vantagem é coletar as opiniões daqueles que me criticaram no domingo e trazê-las de volta aqui. Muitas pessoas me criticaram porque eu, em um vídeo, afirmei que o Vasco perdeu para o Palmeiras e a culpa era do Pedrinho. Então muitos vão questionar: como a culpa é do Pedrinho se quem errou foi o Hugo Moura? Já que o Vasco perdeu por 1-0 para o Palmeiras com... Houve uma má interpretação ao se criticar a administração do mandatário. Um vídeo foi produzido discutindo a derrota da equipe para o Palmeiras e a responsabilidade recaiu sobre sua gestão. Muitas pessoas defenderam que a culpa não poderia ser imputada ao presidente, uma vez que o erro foi de um jogador, considerando que a equipe perdeu por 1-0 devido a uma falha na defesa. Entendo esse ponto de vista, mas a responsabilidade é do presidente, pois a equipe atuou em um estádio que não é o seu quando poderia ter jogado em casa. O desempenho da equipe no último domingo foi bom, mas imaginem se tivessem jogado em seu próprio estádio. Isso certamente aumentaria as possibilidades de vitória. Recebi críticas onde alguns disseram que eu era excessivamente pessimista apenas por ter comentado acerca da permanência de um ex-jogador à frente da equipe. Salientei que não era apropriado mantê-lo nessa função. Mesmo com uma boa exibição contra o Palmeiras, ele não deveria estar liderando, pois lhe faltam as qualificações necessárias para a posição de treinador. Por essa razão mesmo, diante de uma boa atuação contra o Palmeiras, critiquei as decisões de vender um espaço para Brasília e de manter o ex-jogador na função de comando. Muitos consideraram que eu estava exagerando. Que venham as críticas. Recentemente o time sofreu uma goleada sob a direção do mesmo ex-jogador. A escolha do presidente permanece e ele estará novamente na linha de frente no próximo jogo. Outra derrota se aproxima.
No entanto, parece que a instituição se transformou em um local onde relações pessoais e afinidade com o clube são priorizadas nas contratações. Não há mais critérios, apenas entra quem possui laços com os dirigentes. E em respeito ao ex-jogador e a todos é possível fazer essa distinção. Jamais ofenderei ninguém ou reclamarei de forma hostil. Acredito que é essencial agir de maneira ética e séria. Reconheço que por trás de cada figura pública há uma pessoa e sei que ambos estão enfrentando muitas críticas, o que é lamentável, pois são ídolos do clube e não deveriam estar nessa situação. Ontem, durante a coletiva de imprensa, senti compaixão por ele, pois a pressão é imensa. O vi visivelmente abalado, lidando com um peso muito grande, e em respeito a outro dirigente, a situação é a mesma. Apesar de sentir pena, isso não diminui suas contribuições ao clube, não deveria passar por isso. É importante abordar que, neste momento, ele não tem as competências necessárias para exercer o cargo que ocupa. Atualmente, ele não possui as habilidades para ser um treinador ou mesmo um coordenador técnico. Deixe-me esclarecer algo. A função de coordenador técnico é uma posição hierarquicamente superior à do treinador dentro da estrutura de um clube. O presidente está no topo, seguido pelo vice-presidente de futebol ou diretor executivo, depois vem o coordenador técnico e, por último, o treinador. O coordenador técnico deve ser alguém capacitado para essa função. No futebol, a organização hierárquica inicia-se com o presidente, seguido pelo vice-presidente de futebol ou o diretor executivo. Logo abaixo encontramos o coordenador técnico, que ocupa um patamar acima do técnico. Portanto, o Felipe está numa posição superior à do Fábio Carille, já que anteriormente teve cargos mais altos em relação a Rafael Paiva e Álvaro Pacheco. Essa é a função do coordenador técnico profissional, que tem a responsabilidade de supervisionar e organizar as atividades técnicas de um projeto. Ao analisarmos os coordenadores técnicos no futebol brasileiro, percebemos que o Grêmio conta com Felipão. O Santos recentemente trouxe Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga esteve no Vasco, entre outros clubes, que não me recordo, como Paulo Aluores. Se não estou enganado, no Atlético Paranaense ou no Cruzeiro, o coordenador técnico é alguém que não atua mais à beira do campo, mas que aplica o conhecimento adquirido durante sua carreira para coordenar as atividades. E então, qual a experiência que o Felipe tem nessa função? Que trajetória como técnico o qualifica para ser coordenador técnico? A verdade é que ele não tem experiência. O Felipe não possui a formação necessária para ser coordenador técnico e muito menos para ser treinador, considerando que estamos falando de um dos clubes mais importantes do Brasil. Para mim, este é o maior clube do país, mesmo que outros pensem diferente e tenham uma forte conexão com ele. Portanto, essa é a minha visão. E agora pretendese colocá-lo como técnico do maior clube do futebol brasileiro. Isso não funcionará, pois Felipe não teve sucesso em outras equipes pelas quais passou como Confiança, Volta Redonda e Bangu, além dos Tigres do Brasil. O quadro é evidente. Assim, houve uma decisão de designá-lo como coordenador técnico na temporada anterior e agora elevá-lo a técnico. Que falta de discernimento é essa, ao não perceber que a ambição do Felipe sempre foi ser o treinador do clube? O plano estava traçado e ele teve um jogo a enfrentar. Ao vencer isso, lhe conferiu moral. A próxima etapa era enfrentar um adversário forte e logo após viajar para um novo desafio fora. A responsabilidade por esses jogos ficou com Felipe, servindo como um teste para avaliar os resultados. Se ele conseguisse um desempenho satisfatório, a ideia era mantê-lo. O problema é que o plano não se concretizou e, apesar da intenção de continuidade, como não obteve resultados, buscarão outras opções. A intenção inicial era que ele permanecesse, mas a realidade mostrou o contrário. O plano foi frustrado, pois ele não demonstrou a competência necessária, e em um clube que realmente é sério e competente, ele não permaneceria na função. Em situações como essa, qualquer clube respeitável já teria optado por uma mudança. É relevante destacar que havia um técnico qualificado nas divisões de base que foi deslocado de sua função, mesmo após ter realizado um bom trabalho e alcançado resultados positivos.
Isso levanta questionamentos sobre a administração e suas decisões em relação ao desenvolvimento de talentos na equipe. Foi um treinador competente. No final do ano, acontece a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A administração optou por retirar um atleta da competição, mesmo considerando que ele havia se preparado para essa ocasião. O jogador foi promovido ao time principal, enquanto um outro do Sub-17 foi convocado para a Copinha. O atleta que subiu para o time profissional não teve um desempenho satisfatório e a equipe não alcançou resultados positivos, uma vez que chegou com apenas 20 dias de treinamento e enfrentou adversários que já estavam em um ritmo mais avançado. O jogador que participou da Copa São Paulo não se destacou e o time também não apresentou um bom futebol, mas conseguiu avançar até as quartas de final ou semifinais. Ao retornar ao Rio, o atleta foi elevado do Sub-17 para o Sub-20, enquanto o que foi promovido ao time profissional acabou sendo dispensado. A questão é que esse jogador foi demitido por motivos muito menos relevantes, enquanto o outro, que tem uma amizade com um dos responsáveis, agora ocupa uma função de auxiliar. Recentemente, ele fez uma viagem ao exterior e depois participou de um evento em Brasília, onde a equipe sub-20 estava sem técnico, o que revela a instabilidade no clube. Os principais nomes à frente da gestão atualmente são duas pessoas, que vêm colaborando em vários clubes. A coordenação técnica da equipe encontra-se em uma condição preocupante e é importante que isso seja trazido à tona. Não pretendo mais guardar nada. É perceptível que, enquanto a parte administrativa do clube tem se destacado, o setor esportivo está enfrentando uma situação crítica. Há rumores de que um membro da família de um dos responsáveis está atuando em um novo departamento criado pelo clube. Recentemente houve uma demissão nesse setor, onde o filho de um ex-jogador estava trabalhando. Essa é a informação que consegui apurar e após a confusão que ocorreu entre o ex-jogador e o presidente. Recebi a notícia de que ocorreu uma demissão na última segunda-feira. O filho de alguém conhecido estava atuando no departamento, familiar de um clube renomado. Essa é a informação que chegou até mim. Após a confusão que se deu entre duas figuras proeminentes no final de semana, logo após o ocorrido no domingo na segunda-feira, o filho decidiu se desligar do clube. Atualmente, essa pessoa optou por deixar a equipe, mesmo que houvesse uma vaga garantida, considerando todos os esforços que foram feitos para a chegada de um novo presidente. Vamos lá, vejam só o que me contaram. É importante para mim compartilhar essa informação. Existem muitas interações dentro do clube. A gestão das pessoas parece quase inexistente. Amigos, filhos e parentes de conhecidos são colocados em diversas áreas independentemente da sua relevância. Aqueles que já estão em suas funções precisam se adaptar para dar espaço a novos arrivistas, muitas vezes sem uma função clara. Profissionais qualificados são dispensados para abrir espaço a pessoas próximas em várias divisões como fisioterapia, comunicação e formação de jovens. É algo inaceitável. Há indivíduos sem experiência no futebol ocupando posições significativas em setores diretamente ligados ao esporte, tanto na equipe principal quanto nas categorias de base. Perguntei a um jovem, de qual clube você é originário? E a resposta foi, nunca trabalhei em clube algum. Sou amigo de alguém importante e o ajudei na eleição. Ele prometeu me colocar aqui. Portanto, essa é a triste realidade em um clube renomado. A situação é ainda mais alarmante do que se poderia supor. Por isso, no domingo, me manifestei aqui em um vídeo com bastante indignação. Muitas pessoas desconhecem os detalhes que possuo e que não posso compartilhar na íntegra. E há muito mais a ser comentado. Com todo respeito, poderia ficar o dia inteiro aqui, lendo as mensagens que recebo sobre o que se passa. Existe um esquema no clube envolvendo máquinas de gelo, lavanderias e várias outras questões. Tudo isso dentro da instituição. A situação, meu amigo, não é boa. O panorama é realmente preocupante. É extremamente sério. As informações que chegam a mim revelam problemas internos como falhas em equipamentos de gelo e de lavanderia, tudo isso ocorrendo dentro do clube. A situação é de fato alarmante. É muito preocupante. Compreendeu? E qual é a impressão que eu tenho?
O presidente, neste instante, parece estar em uma posição em que precisa sempre prestar contas a outros, não age por conta própria. O presidente se movimenta de um lado para o outro, tentando apaziguar a todos. Nunca o conheci pessoalmente, mas já o avistei. Nunca tive a oportunidade de trocar uma palavra com ele. Jamais consegui dizer um simples oi. Contudo, já conversei com pessoas próximas a ele. Uma frase que frequentemente ouço é que quem se acompanha de pessoas de má índole acaba se comprometendo. Isso significa que quem está ao seu redor define quem você é. Dizer com quem se anda é uma forma de conhecer a pessoa. Isso ilustra bem a situação. E por que isso é importante? Porque não conheço essa pessoa em particular, mas conheço aqueles que estão ao seu lado. E sei que essas pessoas têm um bom caráter, são do bem, possuem um grande coração. Eu posso afirmar quem você é ao observar com quem você se relaciona. Isso ilustra bem a questão. Mas por que isso ocorre? Porque embora eu não conheça você pessoalmente, conheço as pessoas que lhe cercam, e sei que essas pessoas têm um caráter admirável, são generosas e amorosas. Imagino que por estar rodeado por indivíduos assim, você possua qualidades semelhantes. Quando você se expõe ao público, inevitavelmente surgem críticas. Muitas pessoas tendem a apontar erros quando você compartilha seus sentimentos abertamente. Eu entendo porque se você hoje ocupa a posição de presidente de um clube de grande importância, é porque nutre um amor genuíno por ele. Você fez muitos sacrifícios para chegar onde está? Muitas coisas. O que eu posso lhe dizer é para que você mantenha o foco no clube, exerça sua liderança. Não hesite em tomar as decisões que forem necessárias. Se houver necessidade de fazer cortes que sejam feitos, e um alerta importante, renuncie a essa política que tem sido prejudicial. Essa política que trouxe tantos problemas nos últimos anos ressurgiu com força. Infelizmente isso ocorreu durante sua gestão, mas não é culpa sua. Você entrou nesse contexto e agora faz parte dele. Então prepare-se para agir e tente encontrar soluções. Se for preciso, dispense quem não agrega. Se não for o momento adequado para contratações, não faça. Não permita que o clube se torne aquilo que você sempre lutou para evitar. Reitero que reconheço o amor que você sente por ele e estarei aqui para criticar quando necessário. Mas acima de tudo, compreendo profundamente seu carinho. Vejo isso em seu olhar ao falar sobre o clube, e isso se torna cada vez mais doloroso. Eu sinto uma dor ao perceber você e mais alguém se manifestando em relação ao clube, pois percebo sinceridade nas palavras, mas ao mesmo tempo vejo que estão se sentindo perdidos, totalmente desorientados. Para mim, isso é bastante difícil de aceitar, saber que duas figuras tão significativas na história do clube estão sem direção à frente de um gigante. É momento de reagir, erguendo a cabeça e avançando juntos. Estão completamente fora do rumo. É complicado aceitar que pessoas tão influentes na história do clube estejam confusas à frente de algo tão grandioso. É hora de despertar, levantar a cabeça e seguir em frente. Eu farei críticas porque isso é necessário, mas meu desejo é vê-lo reverter a situação e levar o clube de volta ao seu lugar de destaque no futebol nacional. Precisamos avançar. A situação atual é crítica, está bastante difícil. O cenário é desafiador. Mas de qualquer forma, amigos torcedores, por aqui me despeço. Este foi um espaço para nossas reflexões e apenas o primeiro de vários conteúdos que virão ao longo do dia. Em breve retornarei com mais atualizações e novidades, portanto, continuem por aqui. Saudações a todos os torcedores espalhados pelo Brasil. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O rumor que circula nos bastidores do futebol brasileiro tem gerado grande expectativa entre os torcedores do Vasco da Gama. Segundo informações ainda não confirmadas, o empresário e dono do Olympiacos, Evangelos Marinakis, estaria considerando a compra do clube carioca. E caso isso se concretize, traria o atacante Richarlison de volta ao Brasil.
A possível negociação tem agitado o mercado, não só pelo impacto de uma transferência dessa magnitude, mas também pela conexão emocional que o jogador tem com o futebol brasileiro, sendo um dos maiores nomes da atual seleção nacional, Marinakis, que comanda Olympiacos na Grécia, tem um histórico de sucesso no clube europeu e sempre foi conhecido por sua ambição de expandir seu portfólio de investimentos no futebol. Sua movimentação no mercado brasileiro pode ser vista como uma estratégia para fortalecer ainda mais sua presença no cenário esportivo global. Com o interesse em adquirir o Vasco, uma das maiores equipes do Brasil, ele poderia realizar um grande feito ao devolver Richarlison ao país em que o atacante começou sua carreira profissional. O atacante, que atualmente defende o Tottenham Hotspur, tem sido um dos principais nomes da seleção brasileira, especialmente após sua atuação nas últimas competições internacionais. Sua passagem pela Premier League tem sido marcada por altos e baixos, mas com boas performances e uma grande capacidade de decisão nos momentos mais importantes. Richarlison, que é um ídolo no Brasil, sempre demonstrou carinho pelo seu país natal e, segundo rumores, estaria interessado em retornar ao futebol brasileiro em um projeto que lhe desse estabilidade e visibilidade. Se Marinakis realmente comprar o Vasco, a chegada de Richarlison seria um dos primeiros movimentos de peso para tentar devolver ao clube a competitividade que ele busca no cenário nacional e internacional. O atacante, com sua experiência e qualidade, seria uma peça-chave na reconstrução do time que nos últimos anos tem lutado para se manter competitivo. Com a força financeira de Marinakis, o Vasco poderia dar passos largos na busca por títulos importantes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições continentais. Ainda não há confirmação oficial de que Marinakis tenha iniciado negociações para adquirir o Vasco, mas a notícia já gerou grandes discussões nas redes sociais e entre os torcedores. Alguns comemoram a ideia de ver um grande nome do futebol europeu investindo em um clube de tanta tradição, enquanto outros permanecem céticos, aguardando mais informações sobre o andamento da negociação. A ligação entre Marinakis e Richarlison parece ser mais do que uma simples especulação. O empresário grego conhece bem o mercado europeu e as potencialidades de um jogador como o brasileiro, o que torna essa possibilidade ainda mais intrigante. Resta saber se o rumor se concretizará em uma verdadeira revolução no futebol carioca e se o retorno de Richarlison ao Brasil será de fato o início de uma nova era para o Vasco da Gama. O futuro do clube e do jogador permanece, por hora, nas mãos das negociações. Mas os próximos capítulos dessa história prometem ser emocionantes. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.